7 sinais do fim dos tempos que já estão acontecendo à luz da Bíblia. Você já parou para pensar se estamos mesmo vivendo os últimos dias? Essa pergunta tem ecoado no coração de milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente diante dos acontecimentos que presenciamos diariamente: guerras, terremotos, pragas, violência, frieza espiritual. Tudo isso parece muito mais do que apenas eventos naturais ou sociais. A Bíblia nos alertou sobre esses sinais, e muitos deles já estão diante dos nossos olhos. Mas atenção, este vídeo não é para assustar você, é para acordar sua alma. Porque se os sinais estão se cumprindo, então a promessa também está prestes a se cumprir. Jesus está voltando. Vamos analisar juntos, com base na Bíblia, os principais sinais do fim dos tempos que já estão acontecendo. E o que Deus espera de nós diante disso. 1. Guerras e rumores de guerras, e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Jesus foi claro. Guerras seriam sinais visíveis da aproximação do fim. Vivemos num tempo em que conflitos armados se espalham pelo mundo, com tensões globais entre potências, guerras civis, terrorismo e até ameaças nucleares. O mais assustador é que a paz verdadeira parece cada vez mais distante. Enquanto líderes mundiais falam de acordos e diplomacia, os povos vivem sob tensão constante. A profecia não é apenas sobre guerra física, mas também sobre uma guerra espiritual crescente, visível no avanço do ódio, da divisão e da maldade nos corações humanos. 2. Terremotos, fomes e pestes. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Nos últimos anos, vimos um aumento assustador de desastres naturais. Terremotos, tsunamis, enchentes e secas. A natureza está sofrendo. Além disso, epidemias e pandemias atingem o mundo com uma velocidade e impacto sem precedentes. O coronavírus é apenas um exemplo recente, mas não será o último. As fomes também têm se intensificado. Mesmo com avanços tecnológicos, milhões ainda passam fome, enquanto o desperdício cresce nos países ricos. É uma desigualdade que revela o estado de decadência do mundo. Tudo isso são dores de parto, sinais que o nascimento de algo está perto, de que o reino de Deus está à porta. 3. Multiplicação da iniquidade e frieza do amor. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 2:4 e 12. Estamos em um mundo superconectado, mas curiosamente, parece que estamos cada vez mais distantes uns dos outros. A empatia está desaparecendo. O perdão foi substituído pelo cancelamento. A maldade tem se naturalizado. Pessoas filmam tragédias em vez de ajudar. Crianças são ensinadas a odiar. Famílias são destruídas. A violência cresce e é aplaudida como entretenimento. Isso é mais do que decadência moral. É a frieza profetizada por Jesus, causada pela multiplicação do pecado e pela rejeição do amor verdadeiro. 4. Falsos cristos e falsos profetas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de maneira que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Nunca foi tão fácil alguém se auto-intitular profeta. Com o celular e uma rede social, muitos se levantam com discursos bonitos, mas vazios de verdade. Alguns prometem bênção sem arrependimento. Outros manipulam, exploram, vendem o evangelho como se fosse produto. O perigo não está apenas fora da igreja, está dentro também. Por isso, mais do que nunca, precisamos conhecer as Escrituras. O Espírito Santo dá discernimento àqueles que buscam a verdade e vivem em comunhão com Ele. 5. O Evangelho será pregado em todo o mundo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24:14. Esse é um dos sinais mais esperançosos e gloriosos. A Bíblia não diz que o fim virá com a guerra, mas com a pregação. E a verdade é que nunca o Evangelho foi pregado a tantas nações como agora. A tecnologia permite que a palavra chegue a lugares que missionários não conseguem ir fisicamente. Plataformas digitais, transmissões ao vivo, traduções da Bíblia em centenas de línguas. Tudo aponta para o cumprimento dessa profecia. Você percebe? O mundo está uma loucura, mas a obra de Deus segue firme, segue avançando. E isso é um sinal claro de que Jesus está às portas. 6. Apostasia e distorção da fé. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1. Outro sinal evidente é a apostasia, ou seja, o abandono da fé. Pessoas que um dia professaram a verdade, agora negam a Bíblia. Igrejas que um dia pregavam o arrependimento agora abraçam o pecado. A palavra tem sido relativizada para se encaixar nas vontades humanas, isso é grave. Muitos estão sendo enganados por doutrinas que parecem bonitas, mas são mortais. Jesus está voltando, mas muitos estão dormindo, embriagados por um evangelho diluído. 7. Aumento do conhecimento e aceleração do tempo. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12, 4. Vivemos exatamente isso. Um tempo de corrida desenfreada e explosão de conhecimento. A ciência avança como nunca. A inteligência artificial, por exemplo, mudou drasticamente nossa relação com o tempo e a informação. Mas com tanto acesso, tantos dados, por que as pessoas estão mais vazias? Porque a sabedoria humana nunca substituirá a revelação de Deus. O conhecimento se multiplicou, mas a verdade foi desprezada. E esse é um dos últimos sinais antes do fim. O que fazer diante desses sinais? Agora que você viu que os sinais estão todos aí, o que você vai fazer com isso? A Bíblia não nos revela o fim para gerar pânico, mas para nos dar direção. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. Deus nos chama para vigiar, orar, santificar, amar, servir e anunciar os seus feitos. Os sinais nos alertam que o tempo é curto e que nossa vida precisa estar em ordem diante de Deus. O fim dos tempos é o começo da eternidade para o mundo. O fim é destruição. Para o cristão, é o começo da eternidade com Cristo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3 e 11. Jesus não quer encontrar uma igreja apavorada, mas preparada. Não sabemos o dia, mas sabemos que ele vem. E os sinais são claros. Estamos mais perto do que nunca. Você pode continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ou pode despertar agora e se posicionar. A volta de Jesus é real. Os sinais estão aí, e cada segundo pode ser o último. A pergunta é: você está pronto? Deixe seu like. Que Deus te abençoe.